Olá, boa tarde a todos. Estou aqui de novo. Eu sou o André, bem-vindo ao Águia News. Esta edição do Águia News iria ser feita amanhã, no entanto, face à riqueza de notícias que estão a surgir esta tarde, vai ter que ser feita hoje. A edição da manhã já não vai ser feita, até por motivos pessoais, então vamos, no caso, adiantar a edição do Águia News para o final desta tarde. E o que é que me leva a vir aqui? Bom, o nosso Rafa parece que abandonou a seleção e é sobre isso que nós vamos falar. Também vamos falar um pouco das notícias que eu iria divulgar amanhã, mas vou acabar por divulgar hoje. E começando aqui com o Rafa, que infelizmente, no meu entender, despede-se da seleção. Ele comunicou diretamente ao selecionador que não queria continuar na seleção. Vamos aqui ler o comunicado na íntegra do Rafa, que é um curto comunicado, portanto, vou aqui citar o Rafa. Informei hoje o selecionador Fernando Santos e a Federação Portuguesa de Futebol da minha indisponibilidade para representar a equipa nacional. Julgo tratar-se de uma decisão honesta e acertada. Neste momento da minha carreira, peço que as razões de foro pessoal sejam respeitadas por todos. Representei a Seleção Nacional em 40 ocasiões, ajudei a conquistar o Euro 2016, a Liga das Nações, estarei sempre na primeira fila a apoiar a equipa de todos nós. Estou certo de que a Seleção Nacional continuará a dar alegrias aos portugueses, desde logo na Liga das Nações e no Mundial 2022. Portanto, foi uma decisão tomada hoje, cara a cara, perante o Fernando Santos. Nesse sentido, excelente, portanto, disse cara a cara aquilo que queria dizer ao Fernando Santos. Não sei exatamente qual foi a conversa que tiveram, mas disse na cara do Fernando Santos e nessa perspectiva de frontalidade foi positiva. Portanto, este jogador de 29 anos, ele disse que representou 40 vezes a Seleção Nacional, portanto, de facto, representou 40 vezes, contando com os escalões de formação. Na seleção principal, este jogador de 29 anos envergou a camisola portuguesa por 25 vezes, sem qualquer golo marcado. Portanto, antes de irmos especular em relação aos motivos do Rafa ter sido a seleção, vamos aqui falar da carreira do Rafa na seleção. Portanto, o Rafa tem 25 internacionalizações, sendo que apenas das 25 internacionalizações, apenas 8 foram como titular e 4 em competição. Portanto, a maior parte dos jogos que ele teve como titular foi em jogos amigáveis. Em competições teve apenas 4 participações. E essa escassez de utilização por um jogador como o Rafa pode justificar, no fundo, pode ser aqui um indício do porquê do jogador ter decidido abandonar a seleção aos 29 anos. O jogador foi lançado na Seleção das Quinas em 5 de março de 2014, em Leiria, numa vitória por 5-1, num jogo particular frente aos Camarões, sob o comando de Paulo Bento. Portanto, o Paulo Bento, o senhor do risco ao meio, benfiquista, mas que fez história como treinador no Sporting, foi quem lançou o Rafa. Rafa esteve presente no Euro de Sub-21, esteve presente em 2 Euros, numa qualificação para o Mundial, num Mundial e numa Liga das Nações. Teve uma escassa participação na seleção, como vos disse, apenas 4 jogos como titular em jogos a doer e todos os outros foi como suplente. Rafa, aos 29 anos, nunca teve uma grande proposta de um clube europeu, está num grande europeu que é o Benfica, mas nunca teve uma outra proposta para além da do Benfica. E, portanto, ele neste momento sai dos palcos internacionais, poderia estar no Mundial, poderia estar na Liga das Nações. Isto, de certa forma, vai condicionar, no meu entender, a carreira de Rafa, porque vai perder palco, vai perder o palco da Liga das Nações, vai perder o grande palco que é o Mundial. Portanto, isto vai condicionar a carreira de Rafa. Agora, aqui os motivos do porquê do Rafa ter abdicado da seleção. Pode haver aqui, já temos aqui um indício, que é o facto de Rafa ter muito pouca utilização, com 29 anos, tem apenas 25 jogos, sendo que apenas 8 como titular e 4 em competição, 4 como titular em competição, é muito pouco, 0 golos, portanto, isto poderá ser o indício do porquê do Rafa querer abdicar da seleção, porque ele pensa assim, bom, porque é que eu vou para estágio, cerca de 15 dias ao mês, para não ser um jogador útil para a seleção? Ele não se sente inútil, prefere sair, poderá ser isso, estamos aqui a especular, poderá ser esse um dos motivos. Outros motivos poderá ser a notícia do Record de 16 de novembro de 2021, portanto, o Record noticiou que os dirigentes da Federação estavam insatisfeitos com a falta de compromisso de Rafa. Curiosamente, a última chamada de Rafa tinha sido em setembro de 2021. A última chamada de Rafa, antes desta chamada, foi em setembro de 2021, foi chamada à seleção, e um mês depois, setembro, outubro, novembro, 2 meses depois, surge a notícia de Record que o jogador não foi chamado na convocatória seguinte, precisamente por falta de compromisso. Isso poderá também ser um fator que fez o Rafa pensar, bem, eu vou para a seleção e ainda surgem notícias de que eu não tenho compromisso com a seleção. Sendo o Rafa um jogador sensível, como nós sabemos, isso poderá ter um peso
na sua decisão. O facto também de ele perspectivar que poderia não ser titular, porque ele foi convocado agora, acabou por não querer participar nos jogos da Liga das Nações, não vai participar no Mundial. A perspectiva dele ver-se como um jogador suplente ou jogador que irá para a bancada também poderá ter tido um peso na sua decisão de não ida e de abandonar a seleção. Gostaria de saber qual é que é a vossa opinião. O que é que vocês acham que fez Rafa aos 29 anos abandonar a seleção? Ele, nas suas palavras, diz que nesta fase da sua carreira e devido a motivos pessoais, porque nós não sabemos quais as razões pessoais dele, ou poderá ter algum problema pessoal, ou poderá ter qualquer coisa que o impeça de ter um rendimento positivo na seleção, poderá não estar integrado devidamente com os seus colegas, poderá ter um problema eventualmente de insónias, que façam com que o sono faça que não tenha um sono de qualidade no estágio e isso prejudique o seu rendimento, porque há muitos relatos de jogadores que sofrem de ansiedade e que o facto de eles estarem em estágio acaba por prejudicar o seu sono e possivelmente o seu rendimento, e ele em estágio vai estar mais tempo, ele na seleção vai estar muito tempo em estágio e isso poderá ser um fator que possa fazê-lo abandonar mais cedo a seleção. Vocês se calhar estão a ouvir isto e estão a dizer, bem, isto não faz sentido nenhum. Eu li várias entrevistas de jogadores que referiam precisamente isso, que o problema dos estágios era esse, que eles tinham problemas em adormecer e isso acabava por ser um desgaste muito grande. Portanto, vamos ter aqui o Rafa dedicado a 100% ao Benfica, portanto, o que é bom para o Benfica, é mau para a seleção portuguesa, porque eu acho que o Rafa, este poderia ser o ano de afirmação de Rafa na seleção, acho que este poderia ser o Mundial de Rafa e acho que esta decisão foi precipitada de Rafa, portanto, ele decidiu no estágio, será que ele chateou-se com alguém? Será que ele viu que não ia sentir-se importante? Será que ele não se sentiu integrado? O que é que levou o homem a decidir no estágio, quer dizer, na entrada do estágio é que decidiu esta situação? É uma decisão que eu acho precipitada, porque eu, se fosse eu no lugar dele, fazia um sacrifício, iria ao Mundial e depois então abandonaria, sairia em grande. Portanto, ele poderia ter ali uma perspectiva de ser titular no Mundial. Eu acho que ele poderia ser titular. Com o Fernando Santos é complicado, porque o Fernando Santos é conservador, mas tendo em conta a época que ele está a fazer, eu acho que o Rafa, por exemplo, está a fazer uma época superior ao João Félix e poderia ser titular atrás do ponta de lança, ou está a fazer uma época superior aos jogadores que jogam naquela posição, agora não me estou a lembrar, mas há tantos, é o que faz fazer isto em direto. Bernardo Silva, quer dizer, o Bernardo Silva é um excelente jogador, mas para mim o Rafa, o que interessa é o momento de forma, e o Rafa está num excelente momento de forma e poderia ser titular no meu entender. Ou poderia ser uma alternativa válida a partir do banco. E portanto, sobre o Rafa, é isto que eu tenho a dizer. Vamos ter aqui um jogador mais tempo a treinar com o Roger Smith, um jogador mais tempo dedicado ao Benfica, e não sendo um jogador que tenha assim um histórico de lesões por aí além, perspectiva-se que ele mantenha este nível em termos exibicionais, em termos físicos, e que faça pelo menos uma boa época no Benfica, uma época soberba no Benfica. É só isso que eu peço a Rafa, nada mais. Bom, vamos aqui também já falar daquilo que eu ia falar amanhã, que é as notícias do dia de hoje, que era para ser o dia da manhã. Portanto, vou-vos falar aqui da Assembleia Geral, que está marcada para dia 30 de setembro. O Benfica anunciou esta segunda-feira a marcação da Assembleia Geral Extraordinária de aprovação e votação do relatório de gestão e contas do exercício 21-22 para o próximo dia 30 de setembro, a partir das 20h30. O ato terá lugar no pavilhão número 2 da Luz, será aberto aos sócios, com pelo menos a cota de julho paga. Portanto, quem não pagou, que vá pagar. Em relação também ao Ristic, o Ristic não foi convocado para a seleção da Sérvia. A Sérvia está a disputar um grupo da Liga das Nações, está a disputar o grupo B. Aliás, está na Liga B, o grupo 4, a Sérvia está em segundo lugar, só atrás da Noruega, portanto com 7 pontos. E portanto a Sérvia está na luta, digamos, pela classificação e pelo primeiro lugar inclusivamente. E o Ristic, que é um jogador que faz parte da seleção, não foi convocado. O selecionador disse que não foi convocado precisamente por o jogador ter pouca utilização. Jogar 8 minutos não é suficiente para estar na convocatória, diz o selecionador da Sérvia, o Dragan Stojkovic. Portanto, a Sérvia vai jogar contra a Suécia e Noruega e o Ristic não estará presente. É um jogador de 26 anos contratado no último defeso pelo Benfica, a custo zero. Veio para fazer sombra a Alex Grimaldo, mas o facto de ele ter se lesionado prejudicou a sua afirmação. O capitão do Benfica, Otamendi e Enzo, já viajaram para os Estados Unidos, portanto vão integrar a seleção da Argentina. Os dois jogadores fizeram parte da lista de 28 convocados, frente às Honduras a 25 de setembro e frente à Jamaica a 28, nos jogos de preparação para o Mundial.
o Enzo, 21 anos, prepara-se para fazer a sua estreia com a camisola da Argentina. Portanto, a imprensa argentina diz inclusivamente que o jogador tem fortes possibilidades de ser titular nestes jogos particulares. Portanto, vamos estar atentos aos jogos do Enzo na seleção, esperemos que tudo lhe corra bem e que ele dê mais este passo na sua afirmação como jogador de craveira internacional. Portanto, o Benfica, no fundo, tinha 12 jogadores convocados para as seleções, neste momento tem 11, porque o Rafa abdicou, e são eles João Mário para a Seleção Nacional, António Silva, Henrique Araújo, Paulo Bernardo e Samuel Soares no Sub-21, e já agora de referir que o Henrique Araújo brilhou a alto nível no jogo da equipa B. Diego Moreira, Sub-19, Otamendi, Enzo Fernandes, Argentina, Odisseias Vlachodimos, Grécia, Fredrik Aursens, Noruega, e Alexander Bá, Dinamarca. São estes os internacionais que vão representar a equipa encarnada nas suas seleções. Isto significa que Roger Smith vê o seu plantel benfiquista emagrecer e de que maneira, nesta pausa competitiva, ficando o plantel curto nas 2 próximas semanas. Portanto, vamos jogadores como Draxler, Brooks vão ter a oportunidade de se mostrar ao Roger Smith mais a fundo em termos de treino. De referir também que Draxler marcou quase um ano depois, portanto, ao terceiro jogo com a camisola do Benfica, o primeiro no Estádio da Luz, perante quase 57 mil espectadores, frente ao Marítimo. Julian Draxler, estrela alemão contratada por empréstimo ao PSG, encontrou felicidade ao marcar o seu primeiro golo ao fim de um ano. Portanto, de referir que este jogador de 21 anos apontou o golo ao minuto 88, um golo de belo efeito, que no fundo dá uma nova vida e uma nova esperança de reeditar êxitos antigos e de voltar a ser o jogador que era. Julian Draxler, Julian Draxler, assim é que é, de 28 anos. Vamos ver se ele consegue ressuscitar a sua carreira tal qual uma fênix no Benfica. O Broco estreou-se e, portanto, só falta um jogador estrear-se. E quem é? Um jogador que eu penitencio, que eu apoiei a contratação desse jogador. João Vítor. João Vítor foi contratado na altura, o Benfica estava em disputa com o Porto, pelo João Vítor. João Vítor acabou por ser contratado, mas jogou um jogo de Libertadores na véspera de viajar para Lisboa, lesionou-se. É uma lesão de treta. Até agora o homem não jogou. Onde é que ele anda? João Vítor. Onde é que está o João Vítor? É um jogador rápido, bom na antecipação, forte, um jogador forte no jogo aéreo, embora não marque muitos golos de cabeça em termos defensivos, é bom no jogo aéreo, mau no jogo aéreo em termos ofensivos, mas bons em termos defensivos. É o único que se falta estrear. Portanto, o Broco estreou-se, o central norte-americano de 29 anos foi contratado em cima do fecho do mercado, para atenuar as lesões, não é? E, portanto, estreou-se agora, nos últimos minutos, frente ao Marítimo, e falta só o João Vítor estrear-se dos reforços. Em relação a Portugal, também a não perder o jogo contra a República Checa, já não vamos contar com o Rafa, vai ser sábado, dia 24, República Checa-Portugal, um jogo referente à Liga das Nações. Portugal está em segundo lugar no grupo, pode alcançar o primeiro lugar a Espanha, mas para isso tem que ganhar a República Checa no dia 24, às 19h45, e vai ter que ganhar a Espanha na terça-feira, no dia 27, às 19h45. Portanto, é aqui uma dupla jornada muito importante da seleção portuguesa. Gostaria de ter ali o Rafa e o João Mário, os dois a titular, não vamos ter, mas vamos apoiar a seleção portuguesa e que ganhem. E pronto, pessoal, muito obrigado por terem assistido a esta segunda edição. Estou aqui a ser um chato, não é? Pôr os vídeos todos em cima uns dos outros, mas amanhã não vou aqui aparecer, portanto fica já este vídeo. Esperemos que o YouTube divulgue. Vou disponibilizar já hoje o vídeo. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Forte abraço e viva o Benfica. Fiquem bem, até uma próxima.